Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, saiu agora há pouco a definição do confronto do Vasco, adversário do Vasco na Copa do Brasil. Vamos falar tudo aí do jogo contra o Atlético Paranaense, qual a data do jogo, como que vai ser o mando de campo, tudo isso e muito mais. Mas antes de começar aí, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, esse aqui é um vídeo mais rápido aí para você ficar bem informado que o Vasco irá enfrentar o Atlético Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil aí, um jogo muito importante para o Vasco. Saiu agora há pouco aí esse chaveamento também. O Vasco, caso elimine aí o Atlético Paranaense, poderá enfrentar Atlético Mineiro ou São Paulo. Com certeza aí o Vasco pegou um adversário até certo ponto acessível, né, cara? Não é um adversário uma baba toda, mas é um adversário acessível que dá sim pro Vasco conquistar aí um bom resultado. O fator que pode ser determinante foi aí a escolha do mando de campo, né? O Vasco fará o jogo de ida aí em São Januário. O primeiro jogo será em São Januário. As datas serão a partir do dia 28 de agosto até o dia 12 de setembro. O Vasco muito possivelmente deverá enfrentar o Atlético Paranaense no dia 29 aí de agosto, já que no dia 26 o Vasco vai fazer um jogo pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira. E por coincidência, o adversário do Vasco na segunda-feira no Campeonato Brasileiro será o mesmo Atlético Paranaense, né, cara? É complicado, né? O Atlético Paranaense não vai ter nenhum tipo de viagem para fazer, cara. Certamente eles não deverão voltar para Curitiba para depois voltar para São Januário, para o Rio de Janeiro, na mesma semana aí, para mudar o confronto. Eu acredito que eles deverão se instalar mesmo lá no Rio de Janeiro e não vai ter um desgaste de viagem, diferentemente do Vasco. E quando for a Curitiba, deverá aí ter um desgaste na viagem, né? De todas as formas, o Vasco aí vai sair até certo ponto perdendo um pouquinho por justamente ter saído com o Atlético Paranaense na semana que vai enfrentar o mesmo time aí no Campeonato Brasileiro. Mas são coisas aí do futebol, vamos torcer para que o Vasco vença os 3 jogos contra o Atlético Paranaense, porque com certeza é o que o torcedor espera, né? É algo que parece ser até certo ponto coincidência, mas já acontece muito isso no futebol, né? Geralmente a gente vê muitos times se enfrentando assim dessa maneira. Recentemente o Corinthians mesmo jogou contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão e pegou o mesmo adversário na Copa Sul-Americana, enfrentando 3 vezes consecutivas aí esse adversário, né? E o Vasco vai passar por algo semelhante, só que dessa vez na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Certamente o Vasco não iria jogar no dia 28, porque é na quarta-feira e iria ter pouquíssimo tempo aí de recuperação para entrar em campo, né? Possivelmente esse jogo sim do Vasco será no dia 29 e quem sabe a volta será no dia 12 de setembro. Mas fato é de que o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense, um chaveamento aí até certo ponto interessante para o Vasco. Caso elimine aí o Atlético Paranaense, vamos pegar, claro, sim, uma pedreira, Atlético Mineiro ou São Paulo, mas o Vasco mostrou que tem força sim para competir contra essas duas equipes, principalmente contra o São Paulo, jogando aí em São Januário, um adversário muito acessível para o Vasco também, na minha opinião. Do outro lado da chave ficaram Flamengo e Bahia, Corinthians e Juventude. Desse outro lado irá ser definido o finalista, quem sabe aí que poderá enfrentar o Vascão, se Deus quiser, na final, rumo ao bicampeonato, né? Um fato curioso é de que quando o Vasco foi campeão lá em 2011, o Vasco também eliminou o Atlético Paranaense, enfrentou o Atlético Paranaense, passou por ele e naquele mesmo ano foi campeão contra o maior rival do Atlético, o Coritiba, em pleno Couto Pereira, né? Torcemos para que o Vasco consiga aí fazer um bom jogo, vencer o Atlético Paranaense no primeiro jogo em São Januário. Tem que fazer pelo menos uma margem de diferença de gols, de pelo menos 2 gols para se garantir, porque jogando lá na Arena da Baixada não é fácil, é bem complicado. O Vasco não costuma ter bons resultados quando enfrenta o Atlético Paranaense lá, ainda mais com uma possível desvantagem do clube paranaense. Caso o Vasco vença em São Januário, eles vão partir com tudo para cima do Vasco, jogando no seu domínio. Só que a vantagem do Vasco é que esse é o pior Atlético Paranaense dos últimos anos, né? Tá vivendo uma péssima fase, o Vasco tem condições sim de passar de fase e chegar à semifinal da Copa do Brasil. Sonhamos aí com o título, com certeza. Torcemos para que o Vasco recupere bem o Felipe Coutinho, porque ele será de extrema importância para o Vasco conquistar esse título tão importante para a nossa história, voltar à Libertadores e ser bicampeão da Copa do Brasil, algo que seria um feito gigantesco,
tanto pelo próprio Rafael Paiva e principalmente por esses jogadores. Temos um elenco muito limitado, mas é possível sim, é uma competição de mata-mata. Se o Vasco souber jogar com experiência, jogar aí com a cabeça no lugar, meu amigo, pode ser que dê certo. E lógico, colocando o Léo Pelé no banco, porque se ele jogar, o Atlético Paranaense já estará nas semifinais aí da competição, né? Vamos torcer para que o Vasco faça aí uma boa janela de transferências, para que contrate aí pelo menos mais um bom zagueiro. Precisa trazer urgente um bom zagueiro, precisa trazer também mais um meio-campista. A diretoria está trabalhando para possivelmente trazer mais um volante, de acordo com o Globoesporte.com. O atacante foi contratado, será aí o Jean Menezes, jogador chileno de 31 anos, já é aguardado para fechar o seu contrato. Já fechou com o Vasco, ele deverá chegar essa semana para ser oficializado pelo clube, apresentado, possivelmente deverá, quem sabe, já fazer sua estreia na segunda-feira, quando o Vasco vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, né? Deixa aí nos comentários aí o que você achou do confronto contra o Atlético Paranaense, se você acha que o Vasco é favorito, se você acha que o Vasco tem condições sim de eliminar o Furacão. Na minha opinião, o Vasco tem sim que fazer um bom jogo, primeiro jogo em São Januário, tem que ter pelo menos uma vantagem, não importa se de 1-0, 2-0, mas tem que ganhar esse jogo, é extremamente importante ganhar esse jogo em São Januário, tentar no mínimo empatar fora de casa, lá na Arena da Baixada, para aí sim a gente sonhar com a classificação e o Vasco passar de fase, né? Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse confronto, se você acredita no bicampeonato da Copa do Brasil, quem você quer pegar também, caso o Vasco passe de fase, enfrentar aí o Atlético Mineiro ou São Paulo e na final, quem você gostaria de enfrentar, né? Seria interessante se o Vasco tivesse um time melhor, lógico, eu queria ver o Flamengo pra gente devolver aquele título que a gente perdeu para eles em 2006, né? E também essa goleada humilhante que a gente sofreu nesse ano. Mas o time do Vasco ainda é inferior, muito inferior ao nosso maior rival. Mas se acontecer, meu amigo, aí o Vasco vai ter que jogar a vida, vai ter que dar o sangue para ser campeão em cima da mulambada, que seria algo extraordinário aí na nossa história, pro Vasco sim, pro Vascaíno voltar a comemorar sim com muita felicidade, porque um título em cima do maior rival seria para coroar aí uma mudança drástica na nossa história e também, claro, com a venda da SAF, todo mundo está esperançoso que o fundo árabe lá compre o Vasco, aí sim o Vasco dominar o futebol sul-americano. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido aí até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. É um vídeo mais informativo aí para você ficar por dentro de como que foi esse sorteio aí da Copa do Brasil. Confronto definido, Vasco e Furacão, Vasco e Atlético Paranaense aí no próximo, possivelmente no próximo dia 29, jogo de ida em São Januário. Jogo de volta, muito possivelmente no dia 12 de setembro, lá na Arena da Baixada. Tamo junto, é nóis.